Olá pessoal, tudo bem? Então nossa aula de ciências da semana é sobre digestão. Então vai da página 90 até a 95. Então a gente sabe que nosso corpo utiliza nutrientes, né? Para que a gente possa crescer saudável e ficar livres de doenças, né? Então quanto mais a gente comer alimentos saudáveis, como a gente já falou nas últimas aulas, vai facilitar para o nosso crescimento enquanto a gente é criança e para a gente se manter sadio, o nosso corpo se manter sadio. Então, para onde vai os alimentos que nós comemos, né? Quando nós mastigamos e engolimos esses alimentos, né? Ele ocorre por um processo digestivo, né? Então, esse processo digestivo, ele envolve várias etapas que são realizadas, né, por um conjunto de órgãos. E por meio desse conjunto de órgãos é que os alimentos são quebrados e parte desses alimentos, o que acontece com eles? Eles, então, são quebrados e são absorvidos pelo nosso corpo, né? Então, quando que nós comemos e nos alimentamos, esses nossos alimentos devem ser ricos de proteínas. Por quê? Porque uma parte dessa alimentação, ela é absorvida, né, para o nosso corpo. E a outra parte, então, ela é eliminada através das fezes, né? Então, os órgãos que realizam essa digestão formam, então, o quê? O sistema digestivo. Então, o alimento, o que acontece? Ele entra pela boca, né? Ao engolirmos, ele vai passar pelo um outro órgão chamado de faringe, né? E pelo esôfago até chegar ao estômago. E em seguida, esse mesmo alimento, ele chega ao intestino delgado. Aí, o que acontece? Ali, ele vai sofrer então uma transformação, onde ocorrem os nutrientes, que vai separar os nutrientes que são absorvidos pelo nosso corpo, né? E o restante vai ser encaminhado, empurrado, né? Até o intestino grosso, que depois, então, ele vai ser eliminado através das fezes. Quero lembrar vocês também que as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, eles não fazem parte do tubo digestório. Quem que faz parte do tubo digestório, então? É a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, né, e o intestino delgado. E também, quando que nós colocamos o alimento na nossa boca, né? Ele precisa ser quebrado. O que é isso? Ser mastigado. Por que muitas vezes demora a se fazer uma digestão? Quando que a gente come alimentos mais duros e que a gente não mastiga bem, o nosso corpo demora mais para processar esse alimento, para fazer a digestão. E quando que ele sofre a quebra na nossa boca, que nós mastigamos, ele já vai formando o quê? O bolo alimentar, né? Que o nosso corpo, tendo o bolo alimentar, sendo mastigado, o alimento adequadamente, vai ser mais fácil ele absorver os nutrientes, porque vai circular pelo nosso corpo, que é aquela parte dos nutrientes que o nosso corpo precisa absorver para o nosso sangue, né? E esta mastigação, quando a gente mastiga os alimentos, é um processo muito importante, né? Para que a gente possa, então, ter uma boa digestão e esses nutrientes circular mais facilmente em nosso corpo. Então, como que o restante dos alimentos, né, que não são os nutrientes de que o nosso corpo precisa, eles vão ter que, o próprio nosso corpo elimina para fora. Então, os músculos ali do tubo, né, que nós temos ali, por exemplo, um tubo de 7 metros, né, que esses 7 metros são o intestino,
né? A gente pode ver na figura do nosso livro ali, que ele está todo enrolado, porque ele é muito comprido. Então, quando chega ao intestino delgado, ele já vai ser encaminhado quando ele é separado para o intestino grosso, né? E aí ele sofre o processo de eliminação daquilo que o nosso corpo não precisa, que é eliminado através das fezes. Durante o processo, né, dentro do corpo, então, ele passa pelos músculos do estômago, esôfago e dos intestinos, esse processo aí. E aí, depois de ele passar esse processo, ele vai passar, então, pelos outros, o próprio estômago, com o próprio, os músculos dele, o esôfago, e o intestino vai empurrando ele. Isso é o processo que o nosso corpo, nosso organismo faz. Vai empurrando esse alimento, chegando, como eu disse, no intestino delgado, é separado, aquilo que é absorvido pelo corpo, e o restante é empurrado ainda mais pelo intestino delgado. Pelo intestino grosso, perdão. E aí é eliminado através das fezes. Então, por isso que nós não podemos comer um alimento muito seco e não tomar água, não ter alimentos com água, porque o nosso organismo também precisa, para que tenha uma boa digestão e para que quando ocorra as fezes, não se torne assim um processo muito demorado, que muitas vezes não consegue, tem pessoas que não conseguem ir ao banheiro com facilidade e demoram muito, e aí dificulta então o cocô das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Falta de água ou de alimentos como o feijão, né? Que tem essas fibras, né? Que ajudam o nosso intestino a eliminar aquilo que o nosso corpo não precisa, que é através das fezes. Boa aula a todos!